prática. Nós vimos na aula anterior que o processo é o método onde o Estado vai aplicar o direito no caso concreto. O processo é um instrumento de atuação do poder jurisdicional. É através do processo que o Estado juiz vai resolver o conflito estabelecido entre o autor que pretende e o réu que resiste. Mas para que serve o processo? Dentro desse sistema processual de 2015, o neoprocessualismo, uma das principais, se não a maior ou principal característica do código, do nosso atual Código de Processo Civil, é ter um modelo de processo cooperativo. E o que significa isso na prática? O nosso processo ser um processo onde o sistema é o sistema do processo cooperativo. Significa, nos termos do artigo 6º, que todos os sujeitos processuais, eles devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Toda atuação processual de qualquer sujeito deve sempre ter em mente que, ao final, o Estado juiz deve pronunciar, deve dizer o direito através de uma sentença que seja justa e efetiva. Uma decisão de mérito que seja justa e efetiva. E o que significa isso? Decisão de mérito justa e efetiva. É isso que vamos analisar daqui para frente. O artigo 6º é o artigo que trata do processo cooperativo. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Decisão de mérito é aquela que conhece o pedido formulado pelo autor. Quando o Estado juiz conhece o pedido formulado pelo autor, essa decisão é de mérito. Estamos aqui, portanto, diante de uma sentença de mérito. Como, por exemplo, se for uma ação de cobrança, quando o Estado juiz, lá na sentença, ele condena o réu ao pagamento da dívida, essa é uma sentença de mérito. Está justamente conhecendo o pedido formulado pelo autor. A condenação do réu ao pagamento daquela dívida alegada na inicial. Se a ação é uma ação de indenização por acidente de trânsito, onde lá o autor alega que em razão da culpa do réu foi ocasionado um acidente de trânsito e que deste acidente de trânsito ele teve prejuízos materiais e teve também dano moral, se o juiz conhece se esse autor tem direito ou não ao dano material ou moral, quando o juiz conhece, ele está proferindo uma decisão de mérito. A mesma coisa quando, por exemplo, o autor alega numa petição inicial que o réu deve ser reconhecido como seu pai biológico numa ação de investigação de paternidade. Essa decisão será de mérito do Estado juiz quando conhece esse pedido, quando reconhece se o réu é realmente ou não o pai biológico desse autor. Agora, até aqui, claro, todos nós aqui, né, que temos um pouco de noção do direito, temos essa ideia bem presente. Como eu disse lá no início, eu até peço desculpas pela singeleza aqui das primeiras lições, dos primeiros comentários. Mas daqui para frente começa a ficar mais interessante. Veja, o Código de Processo Civil, no artigo 6º, ele qualifica o pronunciamento jurisdicional. O Estado juiz, ele deve passar, junto com o autor e com o réu e com os demais sujeitos do processo, por todos os atos do procedimento. Para quê? Para que lá no final seja proferida uma decisão de mérito justa e efetiva. E a pergunta que surge na sequência é: o que é uma decisão de mérito justa? Quando que uma decisão, um pronunciamento jurisdicional, no caso concreto, pode ser considerado tecnicamente como justo? O advogado do autor vai dizer assim, quando acolher o pedido formulado na inicial. E o advogado do réu? O advogado do réu vai dizer, não, a decisão será justa quando o pedido formulado pelo autor não for acolhido, for improcedente. Portanto, a pretensão de resistência do réu prevaleceu, a pretensão de reconhecimento de um direito formulado pelo autor na inicial. Claro, cada um aqui vai considerar justo diante da sua pretensão. Mas, tecnicamente, na visão processual, uma decisão de mérito, ou seja, um pronunciamento do Estado juiz, será considerado justo quando ele cumpre
4 requisitos e vamos analisar esses 4 requisitos. O primeiro, para uma decisão de mérito, para uma sentença ser qualificada como justa, que é o que quer o Código de Processo Civil de 2015 através do sistema cooperativo, essa decisão, essa sentença, esse pronunciamento tem que ser extraído de um procedimento onde foi garantido o amplo contraditório. Para que uma decisão do Estado juiz seja justa, tem que, claro, ambas as partes ter todas as oportunidades de manifestar e de influenciar na convicção do juiz. Estamos diante portanto, de um processo que tenha um contraditório efetivo. E o nosso Código de Processo Civil estabelece um contraditório muito efetivo, através das normas do artigo 9º e 10 do CPC. No 9º está dito assim, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. É proibido uma decisão surpresa. É proibido que o juiz conheça de qualquer questão dentro do processo sem que antes tenha oportunizado a manifestação das partes. O juiz ele não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. A não observância do contraditório aqui, claro, pode levar à nulidade do ato processual praticado. Em suma, para que uma decisão possa ser qualificada como justa, tem que ser extraída de um contraditório efetivo. Mas não basta isso. Não basta ser extraída de um contraditório efetivo. Para que a decisão proferida no processo cooperativo seja justa, essa decisão ela tem que estar baseada na melhor interpretação e aplicação das normas no caso concreto. As normas de direito material e as normas de direito processual. Portanto, correta interpretação por parte do julgador e correta aplicação das normas no caso concreto. As normas que vão regulamentar aquela lide, que vão trazer a solução jurídica que o ordenamento jurídico previu para aquela determinada hipótese fática. Estamos aqui, portanto, diante de questões relacionadas ao direito material e ao direito processual. E que oportunidade cada um de nós estamos tendo aqui nesse grande curso, A Bússola da Advocacia. O professor Cristiano Sobral está trazendo aqui elementos concretos para você do direito material civil, o direito material na sua prática jurídica. Esse direito material tem que ser aplicado corretamente dentro do processo por parte do julgador e também apresentado corretamente pelas partes na petição inicial e na peça de defesa na contestação. Mas além de um contraditório efetivo e além de uma correta interpretação e aplicação das normas, para que uma decisão de mérito seja justa, essa decisão ela tem que estar fundada na versão verdadeira dos fatos. Ela tem que estar fundada na versão correta dos fatos, aquela que realmente aconteceu no mundo exterior. Se eu tenho uma pretensão formulada pelo autor que se justifica por fatos que constituem o seu direito, e se esses fatos alegados pelo autor na peça inicial, se esses fatos são impugnados pelo réu na sua defesa, na sua contestação, esses fatos agora se tornaram controversos. Eu tenho duas versões fáticas sobre o mesmo acontecimento. Eu tenho a versão fática do autor e eu tenho a versão fática do réu. Qual é a versão verdadeira? Essa decisão de mérito será justa quando apoiada na versão verdadeira dos fatos. E aqui vem um ponto-chave para a sua atuação como advogado. A versão verdadeira dos fatos será aquela que estiver instruída com os melhores elementos de provas dentro do processo, para que o juiz se convença sobre a veracidade do fato controvertido alegado. O juiz só pode basear-se nas provas produzidas pelas partes. A importância aqui, portanto, é de uma ação probatória. A importância aqui é que esses fatos controvertidos, ou seja, aquele fato que foi alegado por uma parte e impugnado pela outra, este fato esteja devidamente comprovado pelo autor ou pelo réu pelos meios de provas
disponíveis no processo. Ter uma atuação prática onde você domina o direito material, e o professor Cristiano Sobral está explicando tudo do direito material para você nesse grande curso. Você vai aliar isso com a sua prática de produzir provas que demonstrem, que comprovem, que confirmem aqueles fatos constitutivos do seu direito. Quando você tem também uma atuação voltada para o mundo das provas, para a questão fática, você alia a questão do direito com a questão fática, você potencializa as suas chances de vencer a demanda. E as questões fáticas são decididas pelo juiz através dos meios de provas, tanto as provas típicas como as provas atípicas. A prova é importante para isso. E aí nós temos esse artigo, o artigo 369. O artigo 369 inaugura o direito probatório no Código de Processo Civil de 2015. E esse artigo também é uma norma fundamental. É uma norma fundamental que garante ao autor e ao réu o direito constitucional de produzir provas no processo. Você quer impressionar o magistrado? Você tem que dominar as questões jurídicas e apresentá-las de forma correta, ou na sua petição inicial ou na sua peça de defesa, na sua contestação, dependendo da posição que você está no processo, mas além de ter o domínio das questões de direito, você deve dominar também as técnicas de produção das provas dos fatos, porque o direito nada mais é do que as questões jurídicas e as questões fáticas. Quando você alia esses dois elementos de forma concreta no processo e harmônica, você tem grande chance de vencer a demanda. Você vai ser um advogado que vai ter sucesso. Você vai ser um advogado que vai trazer resultados práticos para o seu cliente. E aí você tem uma carta na manga em termos probatórios, o artigo 369. O artigo 369 garante a cada uma das partes o direito fundamental de produzir provas em juízo, provas típicas e atípicas, e você deve dominar todas as provas, todos os meios de provas, né? A ata notarial, a confissão, o depoimento pessoal, a prova documental, a exibição de documento ou coisa, prova testemunhal, prova pericial, prova técnica simplificada, inspeção judicial. Todas essas provas são típicas, mas o ordenamento jurídico autoriza que você produza também provas atípicas, provas que são moralmente legítimas, ainda que não especificadas no Código, como diz o 369. Há aqui uma grande necessidade de você atuar de forma concreta nessas duas frentes, na aplicação do direito material, na aplicação das questões jurídicas, mas aliado isso aos fatos. Os fatos também têm que ter a sua atenção. A matéria fática é uma matéria probatória. Você tem que desenvolver provas que vão demonstrar isso, os fatos que constituem o seu direito, no caso concreto. Bom, além da decisão do juiz estar fundada na versão verdadeira dos fatos, para que essa decisão de mérito seja justa, o juiz ele tem que valorar as provas corretamente e de forma motivada lá na sentença. Portanto, as provas devem ser valoradas na sentença. Você deve também observar isso no seu caso concreto. Quando o juiz, ao se pronunciar numa determinada demanda, essa decisão, esse pronunciamento, ele é baseado num contraditório efetivo. Ele é baseado mediante a correta interpretação e aplicação das normas do direito material, o Código Civil, ou as leis especiais que tratam do direito civil, ou as normas processuais, tem que aplicar corretamente também as normas processuais. Quando o juiz ele se convence em relação à versão fática correta, porque analisou as provas que foram produzidas pelas partes, e quando ele fundamenta tudo isso na sua sentença de forma racional e de forma lógica, nós temos aqui todos os pressupostos, os requisitos para considerar uma decisão de mérito justa. A decisão será justa com todos eles presentes no caso concreto. A decisão tem que ser extraída do contraditório, tem que aplicar corretamente a lei, tem que estar fundada na versão verdadeira dos fatos, e aí entra a importância do direito processual relacionado à produção da prova,
e tem que estar, claro, adequadamente motivada na sentença de forma racional. Quando há a conjuntura de todos esses elementos, nós podemos identificar que a função do processo foi cumprida. O juiz proferiu uma decisão de mérito justa e efetiva para o caso concreto. Bom, para isso tudo, há necessidade de que essa sequência ordenada de atos, que é o processo, ele possa se desenvolver dependendo do tipo da demanda. Há determinadas demandas que devem seguir o procedimento especial. E aí, claro, esse procedimento especial é o aplicável no caso concreto. Para outras demandas que não estão previstas expressamente como demandas que são regidas por procedimento especial, nós utilizaremos de um procedimento padrão, de um procedimento comum. O procedimento é a sequência de atos. São os atos preparatórios que vão desde o início até o final. Essa sequência ordenada é a sequência estabelecida pelo procedimento do caso concreto. Muito bem, é a sequência da atividade que precede e prepara o provimento final, que é a sentença. Muito bem, todo procedimento ele começa com uma pretensão formulada pelo autor na petição inicial e ele vai se desenvolver através da citação do réu para que o réu integre a relação jurídica processual. Esse réu terá direito, claro, de oportunizar a sua defesa, apresentada a defesa do réu. O processo seguirá para a fase da produção da prova e, encerrada a fase da produção da prova, o Estado juiz vai se pronunciar através da prolação de uma sentença. Todo o procedimento inicia-se com a petição inicial e encerra-se com a prolação da sentença, com pronunciamento jurisdicional. A partir da próxima videoaula, nós vamos identificar as 5 fases do procedimento comum e, na sequência, aquilo que mais impressiona o juiz em cada uma dessas fases. Até lá!